No vídeo de hoje nós vamos estudar as cônicas, parábola, elipse e hipérbole. Por que elas são chamadas de cônicas? Porque elas resultam da interseção de um plano com um cone. Se você pega um plano paralelo à base, como nesse caso aqui, a interseção vai ser uma circunferência. Se você inclina esse plano, a interseção vai ser uma elipse. Se você inclina mais, a interseção vai ser uma parábola, e se você inclina mais ainda, como nessa situação, a interseção serão duas curvas, uma em cima e outra embaixo, e essas duas curvas levam um nome único de hipérbole. Especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre a hipérbole. Inicialmente nós vamos ver como construir uma hipérbole. Eu considerei aqui dois pontos fixos, F1 e F2, que nós vamos ver depois, eles são chamados de focos da hipérbole, e eu tenho aqui uma régua e um barbante, e o comprimento do barbante é menor do que o comprimento da régua. Aí, se você for ver, nessa marcazinha aqui, ó, está o tamanho do barbante, o comprimento do barbante. Então a régua é maior do que o barbante. E a diferença de comprimento é exatamente dessa marcazinha aqui até aqui, ok? Então vamos lá, o meu instrumento, né, de construir essa hipérbole é bem precário. Eu espero que você tenha um pouquinho de compreensão aí se sair alguma coisa imperfeita, ok? Então nós fixamos a régua aqui em F2 e o barbante aqui no F1. Agora eu vou deixar o pincel deslizar, né, mantendo o barbante esticado. Observe que essa curva que está aparecendo aí é a curva chamada de hipérbole. Agora aqui nós vamos inverter um pouquinho aqui, né? Vamos passar para cá e vamos continuar traçando a curva, mantendo sempre o cordão esticado, ok? Então essa curva que está sendo traçada aí é a curva chamada de hipérbole, e depois nós vamos ver quais são as propriedades dela. Agora nós vamos inverter, eu vou colocar esse ponto aqui no F1 e o barbante lá no F2 e vamos construir o outro ramo da hipérbole. Invertemos e agora vamos construir o outro ramo da hipérbole. Lembrar de manter sempre o cordão esticado, né? Então agora, deixando o pincel deslizar, mantendo o barbante esticado, essa curva que está aparecendo aí é o outro ramo da hipérbole. Agora nós vamos inverter aqui e continuar traçando. Muito bem, com isso nós desenhamos aqui a curva chamada de hipérbole, e agora nós vamos ver algumas propriedades importantes da hipérbole. No início nós fizemos uma marca aqui para representar o comprimento do barbante. Então eu sei que desse ponto que eu estou chamando de A até aqui, esse segmento ele representa a diferença dos comprimentos da régua para o barbante, ok? Agora vamos ver o que está acontecendo para qualquer ponto desta hipérbole. Então nós consideramos aqui um ponto P qualquer, né? E agora nós vamos ver, se você calcular a distância PF1 menos PF2, a diferença dessas duas distâncias em módulo vai ser exatamente igual à diferença dos comprimentos da régua e do barbante, uma vez que PF2 é o mesmo que PA. Então, fazer PF1 menos PF2 é o mesmo que fazer PF1 menos PA. Essa diferença é sempre constante e igual a 2A, como nós escrevemos aqui.
Agora, essa relação ela é válida para qualquer ponto da hipérbole. Vamos analisar para esse ponto P1. A distância de P1 ao foco F2 é a mesma distância desse vértice aqui ao foco F1. Eu estou chamando aqui de D e aqui de D. Então, se você faz P1 F1, tá aqui, menos P1 F2, menos P1 F2, menos D, é como você fazer P1 F1 menos essa distância D. Se isso aí é constante igual a 2A, significa que esse 2A ele representa a distância entre os vértices da hipérbole. Só complementando aqui, né, a diferença entre os vértices é exatamente a diferença dos comprimentos da régua para o barbante, que é nessa marca aqui, né? Evidente ali, se tiver alguma imperfeição, eu espero contar com a sua compreensão. Então, a hipérbole nada mais é do que o conjunto dos pontos de um plano, tal que a diferença em módulo de suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, que são os focos, é constante, como escrevemos aqui. Vamos ver agora os elementos de uma hipérbole. Desenhamos aqui os dois ramos da hipérbole em vermelho, né? Temos aqui F1 e F2, que são os focos. A1, A2, a distância entre os vértices, sempre constante e igual a 2A, é chamado de eixo real ou eixo focal. B1, B2, que é igual a 2B, agora mesmo nós vamos explicar o porquê desses pontos B1 e B2, o que eles definem, determinam na hipérbole, chamado de eixo imaginário ou eixo transverso. F1, F2, que é igual a 2C, é a distância focal, e esse ponto O aqui é o centro da hipérbole. Aqui nós temos a relação que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C é a hipotenusa. Cuidado para você não confundir com a elipse, que na elipse a hipotenusa era A, né? Aqui a hipotenusa é C. Então temos teorema de Pitágoras, que C2 é igual a A2 mais B2. E a excentricidade da hipérbole é a razão C sobre A. Agora, esses pontos B1 e B2, eles definem aqui um retângulo de dimensões 2A, né, que é a distância A1, A2, está aqui, e 2B, que é a distância B1, B2, 2B. Na realidade, esses pontos B1 e B2, eles definem ali as assíntotas da hipérbole, que são essas diagonais desse retângulo aqui, né? São as assíntotas da hipérbole, que são as retas para as quais a hipérbole se aproxima, né? A hipérbole tende a se encostar na assíntota, mas nunca encosta. Vamos ver agora a equação de uma hipérbole. Primeiro caso, centro na origem e focos no eixo OX, que corresponde a essa situação aqui. Partindo da definição PF1 menos PF2 em módulo igual a 2A, você chega nessa equação. Aqui nós não vamos demonstrar, uma vez que essa demonstração é trabalhosa. Se você quiser, eu vou indicar mais uma vez aqui o livro de minha autoria, Alfredo Marques Fonseca, e de meu colega, professor de matemática, Frederico Melo de Figueiredo Fonseca. Aqui você pode acompanhar tranquilamente a demonstração dessa fórmula, dessa equação aqui. E o segundo caso, centro na origem e focos no eixo OY, que seria uma situação como essa, é você trocar o x pelo y. Onde tem x você vai colocar y e onde tem y você vai colocar x. Vamos fazer um exemplo. Dada a equação da hipérbole x2 sobre 16 menos y2 sobre 9 igual a 1, determine os vértices e os focos e a excentricidade. Como a gente pode observar, essa equação é do tipo x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Então eu sei que esse 16 é o A2 e sei que esse 9 é o B2.
Se A2 é igual a 16, daqui você tira que o A é 4, se B2 é 9, o B é igual a 3. Aplicando o Pitágoras, que C2 é A2 mais B2, então seria 16 mais 9, que dá 25. O C seria a raiz de 25, que é 5. Então, os vértices, né? A1, que é esse aqui, a abscissa dele é menos o A, então seria menos 4. E a ordenada dele é 0, né? O deslocamento vertical desse ponto aqui é 0. O A2 é a mesma coisa do lado de lá, né? Então a abscissa dele, o x dele seria 4 e a ordenada 0. O ponto B1, o x dele é 0, né? O deslocamento horizontal desse ponto aqui é 0, e o y dele e o b dele seria o valor do bzinho. O valor do bzinho é 3, então é o ponto 0,3. O B2 é a mesma coisa, só que aqui para baixo, então a abscissa é 0 e a ordenada é menos 3. Agora, os focos, né? O F1, a abscissa dele é o valor do C, porém negativo. O valor do C é 5, então seria menos 5. Ordenada 0, né? A ordenada desse ponto é 0. E o F2 é a mesma coisa, só que do lado de lá, então a abscissa 5 e ordenada 0. E na letra B, a excentricidade, C sobre A, o C é 5 sobre o A, que é 4, em decimal seria 1,25. Equação da hipérbole com o centro fora da origem do sistema de coordenadas, abscissa x0 e ordenada y0, como nós indicamos aqui. Antes, inicialmente, nós consideramos que o centro da hipérbole ele estava coincidindo com a origem do sistema de coordenadas. Agora ele está deslocado. Aqui está a origem do sistema de coordenadas e o centro ele tem uma abscissa x0 e uma ordenada y0. Como será a equação da hipérbole nesse caso? É só trocar o x por x menos x0 e o y por y menos y0.